Paz do Senhor Jesus, nessa tarde maravilhosa, eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos e irmãs que estão me ouvindo neste momento. No livro de Tiago, aleluias, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu tenho meditado bastante nessa passagem, desde ontem ao qual eu li, e mais forte ainda o Senhor tem falado ao meu coração. Essa noite eu meditei bastante, e eu tenho usado esse versículo para dizer assim: Claudiana, seja pronta para ouvir. É difícil, né? Tardia para falar, mais difícil ainda. E tardia para se irar, ainda mais difícil. Porque a ira da Claudiana não opera a justiça de Deus. E você pode fazer o mesmo. E você pode estar usando repetidamente esse versículo na tua mente. Por noites, quando acordar nas madrugadas, que você fazer a tua oração, depois que você se deitar novamente, medita. Ao invés de você falar que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, você diga o seu nome, como eu estou dizendo o meu, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E você vai ver que um sentimento vai penetrando dentro da tua alma, para que essa palavra possa fazer valer na tua vida. Até que eu e você possa viver o que está escrito nessa palavra, conforme a orientação do Espírito Santo, segundo escreveu Tiago, porque foi usado pelo Espírito Santo para escrever essa epístola tão maravilhosa. Se você ler o livro de Tiago todo, é surpreendente. Não fica pensativo se acaso você chorar quando você estiver lendo o Evangelho de Tiago, o livro de Tiago, a epístola. Não fica preocupado, porque é o Espírito Santo invadindo a tua alma e te mostrando que, por mais difícil que seja, é possível. É possível nascer de novo, é possível viver a palavra de Deus. Porque aqui ele vai dizer: seja praticante da palavra, não apenas ouvinte, enganando a vós mesmo. Seja praticante da palavra. Mas é difícil praticar essa palavra. É difícil ser pronta para ouvir. Muitas das vezes eu não dou conta de ouvir uma pessoa conversar comigo por 5, 10 minutos, meia hora, uma hora que seja. Eu tive um pastor que ele me ouvia por 1, 2 horas. Eu nunca vi uma mansidão daquela. É o Espírito Santo nele. O ser humano não tem essa capacidade. Mas a partir do momento que você busca, você encontra. Busca colocar, enxertar, pede para o Espírito Santo enxertar essa palavra no seu coração, assim como eu estou fazendo esses dias. Esses dias eu estou meditando tanto, porque nós somos tão falhos com as nossas palavras. A palavra do Senhor diz aqui mesmo no livro de Tiago, do capítulo 3 em diante, vai dizer que todo homem seria perfeito se não tropeçasse nas palavras. Pode ver, muitas das vezes a gente vive de maneira até correta. Muitas das vezes a gente até vive de maneira crente, cristã, sabemos nos vestir, nos comportar no dia a dia. Mas a palavra, queridos, as palavras que saem da nossa boca no dia a dia, principalmente quando a gente não vigia, principalmente quando a gente é pronto para falar, ao invés de sermos tardios para falar, como manda a palavra. Muitas das vezes alguém nos confronta, alguém nos faz uma pergunta, alguém nos fala alguma coisa, em vez da gente ser tardio para falar, para responder, a gente responde na hora, não é assim? A gente já fala, a gente já responde, a gente já tem a resposta na ponta do veneno, na ponta da língua.
Não é assim? A nossa língua, queridos, perigosa. Ela mancha as nossas vestes. Da nossa língua cai gotas de imundícia nas nossas vestes. Não é as nossas vestes natural, não, é nossas vestes espiritual. Nossa vida diante de Deus. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo com nossas palavras torpes, que muitas das vezes a gente não vigiar sai dos nossos lábios, velhos costumes antigos, costumes pagãos, de religiões ao qual maioria de nós viemos, né? Porque raramente alguém nasceu num berço evangélico, e a gente aprendeu muitos costumes quando era criança, e depois que a gente aprende, vai lendo a Bíblia, o Senhor vai fazendo aquela lavagem cerebral, a gente vai naquela purificação na nossa mente. Mas quando a gente é pronto para falar, a gente se corrompe ainda, falando de velhos costumes antigos, costumes pagãos, do tempo em que a gente era ainda gentios. Por isso que o Espírito Santo, através de Tiago, nos deixou esse ensinamento. E que ensinamento! Que ensinamento! Se a gente aprender a viver esse versículo aqui, ó, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, se a gente aprender, viver, não apenas ouvir, ler, mas viver, muita coisa vai mudar na nossa vida. Nós vamos aprender a ser cristão. Pode ter certeza disso. O que está faltando para mim e para você aprender a ser cristão e honrar o Espírito Santo de Deus que habita ou que deseja habitar na gente, pelo menos esse versículo aqui já é um início de alguma coisa boa. Eu posso aí ter anos de igreja, eu posso aí ter feito muita obra de Deus, eu posso aí ser uma excelente obreira na igreja, eu posso ser uma excelente cooperadora, eu posso pregar bem a palavra de Deus, louvar bem, ter muitos dons, né? Eu posso até fazer uma oração e o morto ressuscitar pelo nome de Jesus, porque ele disse que nós temos essa autoridade, expulsar demônios. Mas, querido, a nossa língua pode nos levar para o inferno se a gente não aprender a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, esperando que a justiça de Deus opera por nós e em nós, só assim, refreando a nossa língua. Veja o que diz mais logo adiante. No versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus é essa, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Agora presta atenção porque o conselho de Tiago, que diz que a gente tem que ser pronto para ouvir. Porque quando você vai fazer visita para as pessoas que estão cheias de problemas, órfãos, viúvas, pessoas necessitadas, né, pessoas passando por vários problemas. Estamos vivendo um século em que a maioria das pessoas estão com depressão, né? Elas querem falar, elas precisam falar, né? Muitas das vezes ela deixa de procurar a esposa do pastor, o pastor, o obreiro, a obreira da igreja, para ir procurar um psicólogo, que talvez tenha o mesmo problema que ela, que talvez nem tenha encontrado Jesus, mas porque o psicólogo é estudado para ouvir. Muitas das vezes a pessoa só quer falar, ela só quer desabafar, ela está necessitada, ela precisa que você ouça. Não que você joga nela todos os seus achismos, não que você joga nela todos os seus conhecimentos, ou o que você faria no lugar dela. Não, nada disso. Ela só quer que você a ouve, seja pronto para ouvir. Ela só quer desabafar aquela dor, aquela amargura, porque talvez ela não ora, ela não busca Deus, então ela precisa de alguém para desabafar. E você que busca Deus, eu e você que buscamos a Deus, a nossa obrigação é de ouvir, para depois a gente não sair tagarelando, não. Falando não da vida daquela pessoa. Ai, fulano veio reclamar para mim assim, você faz um inferno da vida dessa pessoa. Por isso que ela prefere procurar o psicólogo do que procurar você que se diz que é cristão. Porque rola fofoca no nome dela, porque você é pronto para falar, porque nem ouvir direito você ouve quando ela vem murmurar e reclamar os seus problemas.
Se você não tem um conselho que presta diante da palavra de Deus, ouve apenas e diga: vamos orar junto, vamos jejuar, eu vou te ajudar. Eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho a palavra dele. Se você não sabe o que falar, quando chegar o momento certo de você falar, diga um versículo que vai levantar essa pessoa. Diga um versículo, uma palavra de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai para si o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Dá uma palavra, dá uma palavra. Depois sabe o que é que você faz? Faz 21 dias de jejum, de oração, de campanha, de propósito por essa pessoa, você e Deus. Não fica falando, fofocando os problemas da pessoa que você atendeu, que você conversou, do amigo, da amiga que te desabafou. Seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e seja tardio para se irar também. Quando alguém te confrontar, quando alguém te mostrar, te apontar o seu defeito, essa parte é a mais difícil. Falo por experiência própria. Mas eu estou buscando. Eu estou buscando porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que busca acha. Eu estou batendo porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que bate, a porta se abre. Eu preciso viver a palavra de Deus, queridos, e você também. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus, não vamos nos enganar nós mesmos, seja sendo apenas ouvinte. O que adianta ir na igreja ouvir a pregação mais bonita da noite, sair de lá cheio de poder e depois voltar em casa e começar a pecar com a língua, falar mal, fofocar, xingar, falar palavrão, amaldiçoar, jogar praga, ficar aí com superstições, falando tanta coisa. Vamos aprender a ouvir, vamos aprender a falar menos, quase nada se possível. Vamos parar de ser tagarelo, parar. Vamos falar com Jesus para Ele nos ajudar. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, nos ajuda, meu Pai, a ouvir a Tua palavra, enxertar ela dentro da tábua de carne do nosso coração e aprender de Ti, que é manso e humilde de espírito. Pai, ajuda essa pessoa que me ouve e me ajuda também, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os Teus obreiros, os Teus servos e as Tuas servas, Senhor, a serem praticantes da Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda a ser pronto para ouvir, Pai. Quando alguém chegar nos pedindo um conselho, uma orientação, desabafar para nós, que nós sejamos prontos para ouvir. Pai, nos ajuda a ser tardio para falar, Pai, e ainda mais sermos tardios, meu Deus, para nos irar, porque, Senhor, a nossa ira, Senhor, não opera a Tua justiça, Pai. Como podemos clamar pela Tua justiça, Pai, se estamos corrompendo a Tua palavra? Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, nessa tarde. Abençoa, Senhor, o Teu povo e nos ajuda, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.